Essa é uma caminhada que a gente apresenta para vocês hoje aqui. O pessoal estava ansioso lá no grupo, quero saber essa informação e aquela, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tudo isso. Mas é uma caminhada que começou há mais de 6 meses, com a solicitação de credenciamento do curso dentro do Ministério da Educação e Cultura, com a autorização do curso, né? Então, para trazer para vocês um curso de pós-graduação credenciado pelo MEC, quer dizer, a titulação de especialista em jiu-jitsu, que vocês vão ter reconhecida pelo MEC, né? E com a chancela da CESUF-FETAC, é um reconhecimento, gente, é uma titulação que praticamente ninguém tem no mundo do jiu-jitsu. Aqui está o registro do EMEC, o EMEC é o portal do MEC para cursos EAD. Então, outra coisa fantástica dessa proposta, né, pessoal, é que vocês podem ter acesso a todo esse conhecimento da sala de casa, do tatame da academia, né, sem ter a despesa de viagem, sem ter a despesa de hospedagem. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Robert Drysdale, eu sou faixa preta de Jiu-Jitsu, campeão mundial, campeão do DCC, também formado em História, sou produtor de documentários sobre a história das artes marciais no Brasil, especificamente o Jiu-Jitsu brasileiro e também um pouco do MMA. E também lancei um livro chamado, né, Abrindo Close Guard, que é um livro sobre o estudo necessário, a trajetória aí para se descobrir um pouco mais sobre as origens do Jiu-Jitsu no Brasil, que é uma história muito interessante. Então me sinto honrado de estar participando aí do curso de pós-graduação aí, para poder compartilhar um pouco dessa pesquisa. Tá? A nossa metodologia ela foi assim, a mais acadêmica possível. Claro, eu não sou mestre nem doutor em História, eu tenho um bacharel em História, mas é uma paixão que antecede, inclusive, a minha paixão por lutas. Então, é um tema que eu tenho um carinho enorme por ele, pela história em geral, e pela necessidade de se ensinar a história da maneira mais correta possível, né, baseada nas fontes disponíveis. Então, o projeto sempre teve essa motivação de entender as origens de Jiu-Jitsu, livre de qualquer partidarismo. Acho que é o mais importante para o historiador, é conseguir tirar o chapéu desse lado ou daquele lado e só ter a objetividade como meta, né, como norte. Então, estou muito feliz aí por esse convite, fazer parte desse grupo de excelentes professores, aí, grandes nomes do Jiu-Jitsu, e é uma honra poder fazer parte desse grupo. E espero ver todos vocês lá nessa aula que vai ser muito bacana aí sobre como o Jiu-Jitsu veio a ser no Brasil, e é uma história muito fascinante. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite e espero vê-los em aula em breve. Valeu, até mais. Tchau. A nossa pós-graduação em Jiu-Jitsu, ela tem 3 eixos de trabalho, né? O eixo de empreendedorismo, o eixo de rendimento, esporte de rendimento, né? E pedagogia aplicada. Então, nós escolhemos esses 3 eixos porque nós entendemos eles extremamente importantes e absolutamente complementares. Né? Aqui a gente quer trazer para vocês as melhores técnicas e o melhor do conhecimento do empresário do ramo do jiu-jitsu, mas isso permite, né, que a gente traga o atleta para dentro da academia, traga o aluno para dentro da academia. Mas se a gente não tiver uma pedagogia correta para trabalhar com ele, é difícil de manter esse aluno, de manter esse cliente. Então, por isso o eixo da pedagogia, né, que vai abordar na nossa pós-graduação desde a criança pequenininha de 3 anos, que pode começar a treinar jiu-jitsu com vocês, até o atleta, o aluno iniciante adulto, né? E para complementar esse caminho, muitos escolhem a vertente esportiva, né? E dentro disso, nós trazemos para vocês o desenvolvimento do esporte de rendimento, né? Então, também vamos ter esse caminho que ele é quase lógico dentro da prática, né, do jiu-jitsu. Muitas pessoas escolhem seguir o caminho esportivo do jiu-jitsu, então trazer o subsídio para vocês necessário para que vocês façam esse desenvolvimento com os alunos e atletas de vocês. Mestre Flávio, por favor, a palavra é sua. Eu estou nessa estrada há 74 anos, né? Eu comecei jiu-jitsu com 10 anos de idade, estou completando 84. Professor, eu fui formado em 1955, portanto são 66 anos, 67, né? Como professor. É uma bagagem de boa experiência, de vivências, em épocas diferentes, situações absolutamente distintas das que vivemos hoje. E quando você me pediu para entrar um pouco na história, quer dizer, eu não estudo a história, como eu fiz parte dessa história,
mas eu não tenho nenhuma importância na história. Eu apenas vivenciei a história. Quer dizer, eu estou dentro dela. Então, como eu vivenciei, eu posso contar algumas histórias interessantes. Como falou-se no Carson, aí tinha um montão de histórias que podia contar dele, que seriam interessantíssimas, curiosas. E isso faz parte de uma cultura, né? Faz parte da cultura que a gente busca entender para que a gente possa solidificar cada vez mais o que a nossa arte pretende ser. Porque a nossa arte foi sempre uma bagunça. Quer dizer, essa é a grande realidade. Quer dizer, quando eu me incorporei como praticante de arte marcial dentro de um conceito formal de respeito não pela força, mas pela representatividade, foi quando eu fui praticar judô com o Mehdi. Sabe, quer dizer, antes disso, eu vivia um ambiente absolutamente informal. Nós nunca tivemos nenhum formalismo. Isso é ruim? Não é ruim, porque fez o alicerce para que nós chegássemos hoje com essa consciência, essa vivência, e que se estivesse criando um trabalho como esse que está sendo desenvolvido aqui agora. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive muita vibração com o negócio de bandeira, não. Tanto que o Barbosinha está aqui, eu convidei ele uma vez para dar um seminário na França. Então, como convidei outros. Por quê? Porque era a pessoa que tinha representatividade, que as pessoas, quando eu falava nele, as pessoas já tinham vivenciado, já tinham visto o Barbosa competindo. Então, eles queriam vê-lo ao vivo e a cores e ter a oportunidade de receber dele as informações das técnicas de que ele era capaz, e as pessoas ficaram fascinadas. O Barbosa lembra disso, né? Mas foi uma oportunidade excelente. Eu gostaria de falar uma coisa aqui para vocês, o seguinte, falou-se, tudo isso que foi dito aqui agora, para mim tem um significado muito especial, porque é uma luta que eu tenho permanente. Por exemplo, eu faço curso de formação desde que eu me entendo. Eu formei gente no mundo inteiro. Os cursos de formação, porque eu exijo para que aquele candidato à faixa preta, das pessoas que estão associadas a mim, em que ele não é graduado faixa preta se ele não passar no exame, cujos fundamentos do exame estão pedagogia e metodologia. A parte técnica é óbvio. Agora, se ele não for uma pessoa capaz de ensinar com consistência, ele não serve para ser professor, então não serve para estar comigo. Uma coisa que eu sempre critiquei, e eu tenho direito, porque eu estou velho, então posso criticar todo mundo, né? Então, eu sempre critiquei o seguinte, a graduar por performance, aquele negócio que você dá a faixa preta do cara, não pode. Isso para mim é de um ridículo atroz, porque esse camarada, desculpa se alguém fez isso aí, mas o fato é que sabe, isso não contribui em nada, porque o faixa preta pressupõe que ele vira dali um professor e já sai com a ponta vermelha. Consequentemente, esse cara amanhã abre uma academia e não sabe nada. Ele sabe lutar e sabe mostrar a técnica, mas ele não sabe ensinar a técnica. O professor que é professor ensina. O mostrador é aquele exibicionista. Então você pode demonstrar. Quando você ensina, você demonstra. Mas quando você mostra, você exibe. Bom, enfim, então não vamos entrar pelo lado mais polêmico da história. E, acho que há uma coisa que talvez, a partir desse trabalho que está sendo realizado, possa realizar o meu sonho, que é a regulamentação do professor de autodefesa. Porque hoje em dia todo mundo se intitula professor de autodefesa, que chama-se defesa pessoal. Eu até vou explicar por que eu chamo de autodefesa, porque a defesa pessoal foi aquilo que o Hélio Gracie criou nos anos 50, como uma linha baseada em comportamentos da época, coisas que vinham sendo trazidas da história desde que o jiu-jitsu aportou o Brasil. Mas então o que aconteceu é que era de uma amplitude enorme. Mas como as pessoas faziam aula particulares, então você podia particularizar de acordo com a capacidade do indivíduo, capacidade motora, sabe, a parte da mecânica, da técnica, com a capacitação do indivíduo. E outros fatores tais como psicológicos, fatores importantes também. Mas veja bem, na atualidade, aulas individuais você dá. Agora, não existe mais aqueles cursos individuais que haviam na época. Quer dizer, todos os alunos eram alunos particulares, de professores. Inclusive, eu fui professor lá
e dava aula para alunos particulares, então as mais variadas. E o que acontece é que, na atualidade, você dá uma aula coletiva, então você tem que particularizar. O que você ensina hoje em dia é autodefesa. São situações particulares de acordo com a capacidade individual. E quando você bota um camarada intitulando-se professor de defesa pessoal ou autodefesa, como se queira chamar, o que vai acontecer é o seguinte: ele vai dar uma informação e desorientar o aluno. Por quê? Porque ele não está capacitado, ele não conhece a ciência do comportamento, que é a essência de tudo isso. O que nós temos que tratar hoje é comportamento, e o comportamento muda. Se na época, na década de 50, era tratado essa autodefesa de uma forma, de acordo com o comportamento humano, ao passar do tempo, esse comportamento mudou toda a vida. Na década de 50 era romântico, posso dizer porque eu estava lá. Na atualidade, o romantismo acabou, caiu por terra. Hoje é a violência gratuita. Então, esses fatores todos, tá? que você precisa orientar as pessoas. Ensinar autodefesa não é ensinar técnica de golpe, é ensinar comportamento. Sabe? Então, eu vejo esses aspectos e quando você me convidou, eu disse, eu vou sim, porque eu vou arranjar uma plataforma para poder fazer os meus discursos ferrenhos aí contra os absurdos. Mas muito obrigado por vocês estarem aqui e que me ouviram e que vão ter a oportunidade de me ouvir outras vezes, contando historinhas interessantes pra caramba. Um grande abraço. Mestre Flávio Bering, um prazer inenarrável sempre escutar o senhor. Eu tive esses dias o enorme privilégio de passar um pedaço de uma tarde batendo papo 1 a 1 com o sensei Flávio Bering. Digo para vocês, com toda certeza, uma das melhores experiências da minha vida de artista marcial, né? É um barato. E nós vamos ter o sensei Flávio Bering em 2 momentos no curso, né? Dentro da disciplina de História do Jiu-Jitsu 2, né? Quem melhor para nos contar a história do Jiu-Jitsu que a pessoa que viveu a história do Jiu-Jitsu, né? E um fechamento com chave de ouro da nossa pós-graduação, em outubro do ano que vem, é uma palestra com o sensei Flávio Bering, A Visão de um Grande Mestre, né? Em que nós vamos ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho do conhecimento e da maneira que o sensei vê o caminho do jiu-jitsu, da onde ele veio, para onde ele vai e como é que ele deveria ir daqui para frente, né? Então, assim, gente, eu fico... é a realização de um sonho, sem dúvida nenhuma, né? Ter essa grande equipe aqui à disposição de vocês, né? Sem dúvida, é um momento único na história do jiu-jitsu, né? E fazendo com a licença, né, fazendo uma comparação que é indevida, né, mas em determinado momento pessoas foram pioneiras em entrar pela porta da Academia Gracie, como o grande mestre Flávio Bering está aqui, né, o mestre Leandro Teixeira que está aqui, e a gente também aqui, de certa forma, vocês também são pioneiros no aspecto, porque daqui a 50 anos, alguém vai estar falando da primeira turma de pós-graduação, da primeira ação acadêmica do mundo do jiu-jitsu, né? Então, que fantástico ter vocês aqui conosco, né? Os professores alunos e os professores, porque aqui, né, estamos num grupo de compartilhamento de conhecimento. Eu sou Charles Nardelli, mestre em Educação Física, faixa preta em Judô Jiu-Jitsu. Iniciei numa academia que não, como tantas outras, não havia uma separação exata entre o que era judô e o que era jiu-jitsu. A gente fazia tudo. E comecei como aluno de projeto social. Eu limpava a academia para poder treinar. Era uma troca que eu fazia com o meu professor. E hoje, eu, além de dar aula, eu sou conferencista também em alguns cursos. E o curso mais famoso dos que nós ministramos é o curso de jiu-jitsu infantil, né? Inclusive, o tema que me foi sugerido para a pós-graduação é etapas da aprendizagem e jogos de combate. E queria eu ter tido na minha época a oportunidade de estar numa pós com tantas pessoas aqui, Jean, Leão Teixeira, que já assistiram esse filme e já sabem o final, sabe? Para trazer os atalhos. Então, aproveite essa oportunidade, porque os que chegaram até aqui vão dar para vocês coisas que
que foi difícil aprender, que causaram muito trabalho, erros, e vocês vão pegar a coisa mais pronta aí. Obrigado pela oportunidade e já ansioso para começar também. Boa noite a todos os professores, mentores, todos os convidados da live. Primeiramente, uma honra fazer parte desse projeto. Agradeço imensamente ao convite. E para quando eu disputar esse time de excelência, cara, só os nomes que a gente tem aqui já fazem valer a pena. O professor Jean vai trabalhar com vocês na cadeira de empreendedorismo 5, na gestão de academias e marketing digital, né? O que acontece, né? Esses dias a gente estava batendo um papo isso, professor Schutz, que é o outro coordenador da ação aqui, e a gente conversava justamente sobre isso, né? Tanto no judô quanto no jiu-jitsu, chega um determinado dia que a gente é graduado faixa preta, né? Alguém reconhece na gente a capacidade de portar essa enorme responsabilidade. Mas, muitas vezes, os subsídios para aguentar o peso dessa responsabilidade não nos são fornecidos, ou a oportunidade de aprender, né? O cara sai faixa preta e vai abrir a academia dele. Que conhecimento de gestão de academia? Né? O que ele sabe sobre isso? E aí ele vai tateando e acerta uma vez, erra 5, né? E muita energia se perde nisso. Então é isso que a gente quer oferecer para todos vocês aqui, a partir do conhecimento, profundo conhecimento dos nossos professores, entre eles o Jean, né? O subsídio para que a gente acerte a maior parte das vezes, né? E não fique gastando energia nem perdendo tempo. Como é que está aí? Boa noite a todos os professores da pós, boa noite, Luiz. Eu vou fazer uma referência ao Sensei Bering. Boa noite, em nome de todos aí da comunidade do Jiu-Jitsu. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou faixa preta de Jiu-Jitsu, sou faixa preta de Judô, sou formado em capoeira, sou um apaixonado pelas artes marciais, acho que como todos que estão aqui presentes. E essa paixão pelas artes marciais, ela se misturou na educação física na minha vida. E eu acabei fazendo a graduação, mestrado e doutorado em educação física. Hoje eu sou professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, Bahia, e aqui nessa universidade toda a minha trajetória ela é voltada para as lutas e artes marciais. Eu ensino as disciplinas aqui voltadas à pedagogia de ensino das lutas, tanto no ambiente escolar como fora do ambiente escolar, em academias, clubes, associações. E dentro da universidade eu tenho 2 projetos sociais, um de capoeira, que atende a comunidade, e outro, obviamente, jiu-jitsu. E essas aulas são ofertadas gratuitamente à comunidade aqui na nossa cidade. Então temos um projeto que é bem bacana, infelizmente parado com os tempos de pandemia, mas nós lançamos uma versão online para tentar cobrir essas pessoas, para que elas pudessem ter essa atividade física nesse tempo tão duro para todos nós, e para a comunidade do jiu-jitsu, como ainda está sendo um momento muito difícil. Vai aqui minha solidariedade a todos os senseis, professores, donos de academia, e que a gente sabe que é casca grossa, mas está sendo uma época muito difícil para as academias de jiu-jitsu. Então, espero que possamos todos estar vacinados o quanto antes, para que esse momento difícil possa passar o quanto antes. Dentro dessa perspectiva dos projetos de extensão, eu desenvolvo as minhas pesquisas. Enquanto professor acadêmico de uma universidade, eu também faço a parte de pesquisa, também sempre tendo as lutas como objeto de estudo. E nessa trajetória, eu tive o contato com a aprendizagem motora. Eu fiz o mestrado em aprendizagem e controle motor. É a área onde eu pretendo aqui deixar as minhas contribuições. E sem nenhuma hipocrisia, eu já conversei com o Luiz sobre isso, eu estou muito animado em fazer a pós-graduação, porque eu quero ter no meu currículo uma pós-graduação dessa. Eu estava conversando com o professor Drigo ontem, nós estávamos fazendo a gravação de um podcast, já faço um convite, Área de Luta, é um podcast da minha universidade, é uma ação entre a rádio da universidade e o meu grupo de ensino, pesquisa, extensão e artes marciais. Estávamos gravando um episódio que tem como tema lutas e artes marciais, e nesse episódio, o Drigo, que para mim é uma referência de cientista das artes marciais, ele comentou: olha, Luiz, esse tipo de atitude da pós-graduação é o nosso processo de profissionalização do jiu-jitsu. A gente tem uma ideia de profissionalização a partir do momento que eu consigo viver do jiu-jitsu, e isso realmente tem pessoas que têm feito com grande sucesso isso. Mas nós estamos tendo um momento ímpar de unir a universidade ao contexto do jiu-jitsu.
E nós sabemos dessa importância de ter esses profissionais que têm o tatame colado nos seus rostos e orelhas, né? O lutador de jiu-jitsu é reconhecido pela orelha. E todo esse conhecimento do tatame, ele é muito importante no processo de formação de um técnico esportivo. E o corpo docente dessa pós-graduação traz isso com a maior excelência possível mediante os profissionais e mestres que nós temos aí do mundo do jiu-jitsu, reconhecidos internacionalmente. Por outro lado, essa pós-graduação faz aproximação com doutores, pesquisadores das universidades para complementar esse corpo de conhecimento. E esses pesquisadores também minimamente formados faixa preta na modalidade. Então, acho que essa característica que foi a escolha do corpo docente, eu parabenizo, né, a instituição e fico extremamente lisonjeado de fazer parte desse processo, que eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas turmas. Volto a dizer, estamos linkando universidade e jiu-jitsu para melhorar ainda mais a formação dos nossos professores, visando tanto o alto rendimento, porque temos aqui profissionais altamente qualificados, com equipes de alto rendimento, e ao mesmo tempo trabalhando na base, dando conhecimentos que vão auxiliar a formação de novos atletas, aumentar o número de pessoas que possam praticar jiu-jitsu, sempre com o maior benefício possível. Os grandes países que têm rendimento de alto rendimento, eles têm uma base muito boa. O Japão é assim, os Estados Unidos é assim, o Canadá é assim. Então, essa formação de base é muito importante, é nesse momento que eu venho contribuir. O professor Charles já vai trabalhar com a questão da pedagogia de ensino infantil, e essa pós-graduação está com um excelente professor nessa perspectiva. Eu quero realmente assistir a aula do professor Charles. E, na minha parte, na aprendizagem... Não boto pressão, não. Assim eu vou pedir as contas aqui. Não, eu vou fazer essa pós-graduação. Eu quero ter no meu currículo essa pós-graduação, eu quero ter a oportunidade de aprender com todos vocês. E na minha parte de aprendizagem motora, eu vou tentar trazer as minhas contribuições, principalmente relacionado às questões das novas tecnologias e as formas de apresentação para as habilidades motoras. Então, nós temos hoje uma mesclagem de informações interessantes com tarefas cognitivas que melhoram o desempenho motor e a aprendizagem das pessoas. Para isso, nós vamos entrar em controle motor, falar um pouco sobre sistemas de memória, atenção seletiva, trazendo essas variáveis para que a gente possa ter alguns detalhes auxiliando a aprendizagem dos nossos alunos. Modelos de feedback baseado em modelos cinemáticos de análise de padrão de movimento, formas que a gente possa fazer avaliações nas graduações, não só com o fim de promoção, mas, assim, fornecer um feedback mais específico para os nossos alunos sobre o progresso de algumas habilidades motoras, baseado em controle e biomecânica. Então, amigos, é nesse sentido que eu quero contribuir na pós. Eu estou muito lisonjeado de fazer parte desse corpo docente, agradeço novamente o convite, e eu tenho certeza que é algo que chegou para ficar. Além da qualidade, o pioneirismo e esse marco importante de unirmos a universidade e a esses conhecimentos dos tatames. E essa junção, para mim, é o profissional perfeito. E o conhecimento é eterno. A busca pelo conhecimento é eterna, ela nunca para. E o gostoso é que o conhecimento gera prazer. E, além de prazer, gera um profissional bem qualificado. Obrigado, pessoal, e muito obrigado por essa oportunidade. Espero responder às expectativas da instituição. Um forte abraço a todos. Gente, quando nós idealizamos, né, um curso como esse, quando eu e o professor Schultz sentamos para conversar, juntamente com o professor Nicodemos, que vocês ainda não conhecem, mas é o coordenador geral pedagógico do programa de pós-graduação, uma diretriz ficou muito clara para nós. Nós queríamos trazer o conhecimento científico aplicado à prática. E é isso que o professor Luiz Henrique está falando. A diretriz do curso é o seguinte: vocês vão ter aula sexta-feira de noite com o professor Luiz Henrique. Aquilo que vocês aprenderam sexta-feira de noite, vocês vão poder aplicar sábado de manhã dentro do tatame de vocês. Então, é trazer o conhecimento científico aplicado à prática, porque nós sabemos que nós estamos lidando aqui com profissionais da área. A nossa ideia aqui não é direcionar vocês para a pesquisa. Claro que é importante, quem quiser, não há problema algum, mas é direcionar o conhecimento que há hoje em termos de pesquisa,
diretamente para a prática de vocês, e acho que isso é super importante. Gente, uma coisa está ligada à outra, né? O professor Alan Saraiva vai trabalhar crescimento e desenvolvimento motor, lá na Pedagogia 1. E aí, quando vocês chegarem no professor Luiz Henrique, na Pedagogia 3, ele vai pegar esse conhecimento e vai colocar à disposição dentro dos métodos de instrução e estruturas da prática. Vocês que trabalham com as crianças hoje dentro do jiu-jitsu, quem é que sabe o que em termos motores, aquela criança tem a capacidade de entregar para vocês? Eu acho que a coisa mais importante é a gente entender, isso já é uma frase até batida, mas é muito importante, que a criança não é um adulto em miniatura. Não adianta a gente pegar o treino do adulto que a gente dá às 19 horas e às 5 da tarde lá e fazer só exatamente esse mesmo treino mais leve para a criança. Não vai funcionar, né? E é aí que a criança se desestimula e é aí que a gente perde o aluno, a gente perde o praticante, a gente perde o cliente. Então, uma coisa fecha muito bem com a outra. O professor Marcelo Brigadeiro, que não está aqui com a gente hoje, talvez seja o único integrante da nossa equipe, do corpo docente, né, que não seja faixa preta de jiu-jitsu. Mas ele vem trabalhar com a gente num aspecto muito importante do empreendedorismo. Ele é uma pessoa com grande transição dentro do mundo do MMA, empresário, inclusive, de grandes atletas, e ele vem falar justamente sobre isso para vocês. Gestão de atletas e a transição desses atletas para o MMA. Então, como vocês podem ver, nós estamos buscando, com profundidade, cobrir todas as áreas que possam ser importantes para o profissional de jiu-jitsu. Com isso, eu passo por uma das estrelas, né, tantas estrelas aqui do nosso corpo docente, né, Sensei Marco Antônio Barbosa, né, de maneira mais querida, conhecido por todos como Barbosinha. Sensei, por favor, fique à vontade. Pessoal, boa noite. Boa noite, professor Ademir, professor Pavani, a todos os professores que estão participando desse projeto maravilhoso. Também fico muito orgulhoso, né? Se fala que o orgulho é um pecado, mas esse orgulho é para que nós possamos realmente crescer, né? As pessoas poderem lembrar do trabalho, isso é muito recompensador, né? Isso é muito recompensador. Fico também muito lisonjeado por estar participando desse grupo e desse projeto maravilhoso. Eu vou falar sobre o professor. De todos que falaram sobre e que vão falar sobre os seus assuntos, o professor sempre vai estar envolvido nisso, desde a formação de criança até a formação de grandes atletas. Desde quando ele é um funcionário, até quando ele consegue montar um negócio de sucesso. Desde que ele possa entender um aluno da periferia até um aluno que tem um poder aquisitivo, um bom poder aquisitivo. Isso o professor tem que estar sempre atento e alerta, né? E estou aplicando cursos de formação para professores na academia justamente por sentir essa necessidade. Não só o professor, mas o faixa preta. O faixa preta dentro de uma academia, eu acredito que ele seja uma pessoa de extrema importância, né? Todos que vão entrar vão olhar um faixa preta. Eles não vão olhar um faixa branca, eles vão se inspirar no faixa preta. Acredito que um faixa preta e um professor têm que ter qualidades que todos que nos olharem, né? Somos professores, que todos que nos olharem sentirem vontade de praticar aquela modalidade, sentirem, no mínimo, eu vou experimentar fazer essa modalidade. Eu vim do judô, sou faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu, e o esporte, como todos nós sabemos, é um meio de contribuir com a sociedade, de termos uma sociedade mais coesa, né? Trabalharmos no mesmo caminho, por N motivos. E aí está a figura novamente do professor, de como ele tem que se portar quando ele tem uma academia, o que ele pode fazer
para fazer com que o seu grupo cresça, as pessoas que estão em volta cresçam, porque ele é uma referência. Eu tive e tenho referências aqui. O mestre Flávio Bering, tive meu professor, Cecil Macaqueba, meu primeiro professor Omar, e eles são grandes referências, são pessoas que constroem pessoas. O professor é exatamente isso. Então eu vou explanar desde da tenridade ali do professor, porque ele também teve alguém que lhe se inspirou para se tornar um atleta, para se tornar um professor, para se tornar uma pessoa que realmente seja boa, né? uma luz dentro da nossa sociedade. E a nossa sociedade precisa disso. Eu tive a oportunidade de conviver no Japão por 2 anos, né? Morei 2 anos na Universidade de Iten, onde tem o Ono, né, o único tricampeão olímpico, bom, e outras grandes estrelas. E a gente acaba aprendendo como conviver, né, de uma maneira coesa e poder crescer, né, e todos poderem crescer no mesmo caminho. Eu vou falar sobre exatamente isso, de como o professor tem que ser essa luz na direção das pessoas. Todos nós procuramos uma luz, né? Fiz o curso do professor Charles Nardelli de, né, como dar aula para criança e me lembrei quando eu dava aula para crianças. Hoje Deus me tirou desse caminho, mas é um grande aprendizado, né? Muitas vezes você vai dar aula para um adulto, você vai aplicar os mesmos métodos que o professor Luiz estava falando num adulto, igualmente numa criança, só vai mudar, né, o tempo físico aí, né? Só vai mudar o tempo físico, mas a condição, a aula que você vai montar, como você vai falar, como você vai se expressar, praticamente é a mesma. Dar aula para um grupo de pessoas assim, ou para um grupo de criança, como falar com o pessoal de alto rendimento, como falar em alto rendimento. Vou falar sobre isso, vou explanar sobre isso, dessa importância do professor não parar no tempo. E esse curso, né, esse projeto, está unindo exatamente isso. O professor que é consciente, ele vai atrás do conhecimento. E esse projeto é maravilhoso. Vai dar a condição do professor, na experiência, aplicar o que ele está aprendendo ali estudando. Isso é muito bom e fico muito feliz, lisonjeado por estar participando desse grandioso grupo. Muito obrigado a todos e acho que vamos colher grandes frutos. Vou assistir várias aulas também, vou ter que assistir para poder aprender mais sobre como me comportar como um bom professor. Grande Barbosinha, muito obrigado. A gente fica maravilhado e muito feliz com a tua presença e a generosidade de compartilhar teu conhecimento aqui com a gente. Professor Charles, está com a mão levantada? Fica à vontade. Sobre ser professor, que é o tema do professor Barbosa, eu já liguei para Barbosa, já mandei o WhatsApp, para tirar dúvidas sobre questões comportamentais, porque a sabedoria que o professor Berg, que o professor Leão Teixeira Barbosa tem, sabe? Isso é uma fonte para a gente, porque com a pós-graduação as pessoas vão crescer. E quando você cresce, surgem problemas também. Mais pessoas interagindo, você liderando mais pessoas. Então eu, Charles, inclusive, não tenho WhatsApp de Berg, não tenho WhatsApp não tinha do Leão Teixeira, liguei para Barbosa, professor, como é que você lida com isso, com aquilo no tatame? Então, como a coisa se encaixou bem na pós-graduação, né? Barbosa, que é um cara querido, independente da bandeira, vai mostrar para a gente como conduzir essa paz no tatame, com alto desempenho, com evolução empresarial, mas com harmonia, gerenciando pessoas, gerenciando a si mesmo. Então, ele já foi meu coach aí. Fantástico, Sensei Charles, muito obrigado. A gente tá bem servido aqui, o professor Schutz está aqui, né, fazendo as funções de coordenador, mas é outro grande conhecedor do desenvolvimento do trabalho com o público infantil, né? Então ele está ali hoje na parte administrativa, e claro que estamos em ótimas mãos, né, professor Schutz?
mas é uma pessoa que trabalha muito bem, entende muito bem dessa área também. Pavani, acredito, né, muito, inclusive o professor Charles, o professor Alain, todos os outros que estão, né, o corpo docente no contexto geral, né, e era muito bem disso que nós conversávamos, eu e o professor Pavani, né, em nós tentarmos unir o conhecimento científico com o conhecimento prático, né. Eu costumo dizer lá para os alunos da graduação que a pesquisa boa é a pesquisa que eu consigo aplicar na próxima semana lá, né? Então, esse é o conhecimento, essa foi, acho que a grande pauta da nossa discussão, né, Pavani? E nós estamos tentando fazer esse acerto aí. E uma das coisas que nós temos que mencionar e mencionar muito, né? Tudo isso, ele vai ser credenciado ainda pelo Ministério da Educação, né? Então, a gente vai ter uma validação muito grande. Então, esse profissionalismo que todos nós estamos buscando, né? Até outro dia eu estava conversando com o professor Feijó, que está aí conosco também, a que ponto que nós estamos chegando, né? Um reconhecimento fantástico. Isso se dá tudo pela grandiosidade da modalidade, né? E de novo, eu sou um dos caras que pesquisa muito também, né? E eu estou fazendo um levantamento do número de praticantes das modalidades dentro do nosso país e a questão de você beneficiar todos os participantes, né? Então, nós vimos o jiu-jitsu muito grande dentro disso. O jiu-jitsu hoje é uma das modalidades de luta que é mais praticada dentro do nosso país, porém, ela oportuniza a todos os seus praticantes o processo que é uma coisa natural do ser humano, né? O processo da competição. Diferente de algumas outras modalidades que, inclusive, nós estávamos conversando com o Sensei Barbosinha, né? Que algumas modalidades, ela não ofertam isso. Ou você está na ponta dos cascos, ou se você começou um pouco mais tarde a modalidade, ela não oportuniza essa questão que o jiu-jitsu, na minha concepção, está muito na frente. Então, eu só queria agradecer todos os participantes, né? Os alunos que aqui estão. Mencionam de novo o que a grande maioria dos professores falou. Ainda bem que eu vou estar em quase todas as aulas dos senhores professores. Para mim vai ser um conhecimento muito fantástico mesmo. Muito obrigado, agradeço a todos os professores que estão aqui presentes e a todos os possíveis alunos da nossa pós-graduação em Jiu-Jitsu. Muito obrigado. Fantástico, obrigado, Schultz. Essa é uma caminhada que a gente apresenta para vocês hoje aqui. O pessoal estava ansioso lá no grupo, quero saber essa informação e aquela, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tudo isso. Mas é uma caminhada que começou há mais de 6 meses, com a solicitação de credenciamento do curso dentro do Ministério da Educação e Cultura, com a autorização do curso, né? Então, para trazer para vocês um curso de pós-graduação credenciado pelo MEC, quer dizer, a titulação de especialista em jiu-jitsu que vocês vão ter reconhecida pelo MEC, e com a chancela da CESUF-FETAC, é um reconhecimento, gente, é uma titulação que praticamente ninguém tem no mundo do jiu-jitsu, né? Para quem é funcionário público, vocês têm leis de carreira que isso aumenta o rendimento de vocês, né? Imagina do lado do certificado, né, da diplomação de faixa preta de vocês, na parede da academia, né, um certificado de uma universidade com o nome de vocês como especialistas em jiu-jitsu, quer dizer, isso é um respaldo enorme, né? A gente foca muito aqui também, vocês já viram, né, na parte de pedagogia, no ensino infantil, porque é um ramo que cresce muito dentro do jiu-jitsu. O pessoal do judô está até chateado, né? Problema do pessoal do judô. O jiu-jitsu está crescendo muito nesse aspecto. E vocês estarem bem embasados, né, com autoconhecimento nessa área, traz muita satisfação para vocês, para os alunos, para os clientes, né? E traz também muito sucesso em termos empresariais. Bom, nós vamos falar com muita força também na parte de entendimento, né? Falando sobre a formação dos atletas do jiu-jitsu. E vamos ter o grande professor Drigo falando de planejamento esportivo em longo prazo, né? Hoje no Gil tem muito de eu treinar hoje para competir amanhã, né? Falta um planejamento de longo prazo, falta um conhecimento técnico muitas vezes, né? E também nós vamos ter o professor Júnior Tavares falando da avaliação física nos esportes de combate, mas abrindo, né, esse nosso caminho do rendimento, vai estar o professor Rafael Ribeiro, que eu vou deixar ele aqui se apresentar para vocês, e é um barato, é uma das aulas que eu estou mais na expectativa, porque, apesar de eu não ser um técnico de jiu-jitsu, esse conhecimento ele é intercambiável.
né? E eu quero levar isso muito também para os meus atletas de judô. Professor Rafael, a palavra é sua. Bom, muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui, aliás, é uma honra, né, ter sido aí lembrado meu nome para estar falando aí sobre a disciplina de alto rendimento, né, e integrar esse corpo docente aí composto pelo mestre Fábio Beri, Leão Teixeira, mestre Barbosa. Então é um imenso prazer aqui estar aqui dividindo a docência com vocês nesse curso que é inovador e é corajoso, né? É corajoso pelo ponto de vista assim que a gente pensa que quando sai lá o título de especialista em jiu-jitsu, como é que você vai dizer que é especialista em jiu-jitsu? Então isso causa uma estranheza para o público que não está acostumado com essa formação acadêmica e que, na verdade, creio eu que essa deve ser a primeira realmente iniciativa acadêmica de, quem sabe aí daqui a pouco temos um mestrado, um doutorado em jiu-jitsu, né? Pensando da parte acadêmica, e aí a gente tem que pensar também da produção científica. Eu estava falando, estou aqui, eu quero falar aí com o professor Luiz aí. Minha mãe é de Ilhéus, né? Então conheço bastante a região e eu partilho muito das suas ideias aí que você colocou entre, além de ser teoria e prática, que eu falei ontem até com o professor Pavani que eu quero ser aluno da pós. Então a pós já tem 2 alunos inscritos, eu e você, Luiz. Eu quero muito aprender, eu quero, não é essa pretensão de, eu acho que o aprendizado ele é eterno e aquele cara que acha que já sabe tudo, o camarão que para, a maré leva, né? Então, é um ditado aí muito famoso, popular. Então, eu quero realmente fazer isso porque essa produção científica alinhado à coisa prática foi o que levou a União Soviética a realmente criar, por dizermos assim, a ciência do esporte, né? Então, na década de 50, os treinadores, os atletas e os cientistas, eles estavam no mesmo espaço, que eram centros de treinamentos de alta performance dentro da União Soviética, e fez com que a União Soviética aí alcançasse o status de potência olímpica, né, na segunda metade do século XX. E a grande parte hoje da ciência do treinamento é derivada lá da produção científica da União Soviética, que depois vieram ali países do leste europeu, como a Alemanha Oriental, super importante, os países escandinavos também. E a gente vai trazer um pouco aí nessa disciplina sobre essa herança que a gente tem do treinamento esportivo geral e depois ali, a partir dos anos 2000, com a produção específica científica da área do jiu-jitsu, né? E aí tem que lembrar do grupo de São Paulo, aí da USP, capitaneado pelo professor Emerson Franchini, e aí tem o professor Andreato, o professor Braulio, que também trouxeram informações importantes, primeiro, na avaliação, para a gente entender como é que funciona o metabolismo, como é a dinâmica da luta, com essa relação de esforço-pausa, o que é que mais se assemelha, a transferência de força para o jiu-jitsu. E nos últimos anos aí eu tive a oportunidade de trabalhar com vários campeões mundiais faixa preta, participei aí da formação do Dream Art, que acredito eu que foi a primeira realmente equipe profissional de jiu-jitsu, né? Porque a gente fala que é um projeto que tem mais de R$1 milhão investido, então é um projeto milionário, onde o atleta tem casa, comida, suplemento, viagens, e eles precisam se preocupar com o treinamento, tem fisioterapia, tem preparação física, então é um projeto assim que a gente vê talvez o que o jiu-jitsu vai caminhar na próxima década, né? Que é essa profissionalização da modalidade na parte do rendimento. E hoje eu posso falar, e também dividindo as palavras do professor Luiz, eu sou um profissional que trabalho hoje exclusivamente com jiu-jitsu alto desempenho. Então, é difícil a gente estar pensando nisso há 20, 30, quem sabe até 10 anos atrás, um preparador físico que vive exclusivamente de preparação física para jiu-jitsu. Então, eu acredito que na próxima década aí a gente vai ver mais preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, todos especializados na área, todos trabalhando especificamente com o jiu-jitsu e grande parte deles sendo faixa preta ou tendo competido. Eu competi durante 10 anos e aí entrei na parte acadêmica justamente pela orientação de meu mestre, o professor Ricardo Gordilho, que na época ele falou que só me daria faixa preta se eu me formasse em alguma coisa. Então, a importância da figura do mestre, né?
E foi nessa hora aí que eu, atleta, ainda querendo ser campeão mundial, já com a idade avançando e não conseguia, batia na trave, e uma simples guinada acho que pode guinar. Quando eu entro na faculdade, eu me maravilhei com a ciência do esporte, e aí realmente quis estudar bastante, tanto a parte da história da modalidade, quanto dessa parte da ciência, para a gente fazer essa união. Porque se a gente falar realmente de ciência produzida para alto rendimento no Brazilian Jiu-Jitsu, a gente ainda não tem. A gente tem que importar coisas do judô, do wrestling, e com os anos ajustando os protocolos e ajustando o modelo de treinamento para o jiu-jitsu. Então, a gente está falando de coisas que ainda são muito incipientes, se a gente comparar com coisas da natação ou da corrida, que tem mais de 100 anos aí, já o pessoal pesquisando. Então, a gente é um embrião nessa parte de produção científica aí, ou de treinamento de alta performance para o jiu-jitsu, e eu vou trazer um pouco aí da minha experiência que eu trabalhei aí nos últimos anos e tenho trabalhado também com atletas de alta performance. Para mim vai ser um prazer aqui dividir e estar ouvindo aí os demais mestres e professores da pós-graduação. Essa pós-graduação, para finalizar, é uma coisa super importante, porque eu acredito que todo professor, todo profissional, ele tem que passar por essas 3 vertentes. A primeira vertente é a da pedagogia, que ele realmente tem que fazer, e aqui eu chamo eu acredito que é a primeira equipe realmente a lançar planos de aulas já estruturado, que é a equipe Gracie Barra. Então a Gracie Barra tem plano anual, então quem fez licenciatura aí sabe a importância de um plano anual, dividido em etapas, dividido é muito interessante o plano de aula da Gracie Barra, dividido em segmentos, e aí isso abre margem às outras equipes construírem o seu próprio plano de aula baseado nas suas metodologias. O segundo ponto é realmente o empreendedorismo, né? Porque todo professor, se ele não entender de business, se ele não entender de empreendedorismo, ele vai continuar dando aula para 10, 20 alunos o resto da vida. Então, o empreendedorismo abre porta, tanto para aí você pode ir para a margem do marketing digital e para entender como é que funciona o tamanho do mercado, como o professor Ademir falou. Hoje a gente tem estima-se cerca de 15 milhões de praticantes no mundo. Então a gente deixa de ser um esporte underdog, que é um esporte de nicho, e passa a ser realmente um esporte com bastante potencial de mercado, né? Eu consegui hoje cobrar valores altíssimos, inclusive os atletas, eu não faço nenhum tipo de parceria, então os atletas que me contratam, eles contratam realmente pagando um valor alto, porque a gente já tem essa noção de valor do trabalho e que realmente isso pode fazer a diferença lá no resultado final. E por fim, eu acho que essa parcela final aí do alto rendimento, que a gente ainda, como eu falei, é muito incipiente, a gente está ainda talvez criando uma formação ou um tipo de treinamento de alta performance para o Brazilian Jiu-Jitsu. Então, eu acredito que essas 3 vertentes, que a alta performance seria, eu sempre costumo falar que a alta performance seria como se fosse a Fórmula 1, né? Então, eu acredito que o que vai acontecer, o que está acontecendo nas competições, é um norte para saber aonde provavelmente o jiu-jitsu pode estar indo nos próximos anos ou nas próximas décadas. Então, queria agradecer aí pelo convite dos coordenadores e dizer que eu estou muito feliz aqui de estar participando e integrando aqui o corpo docente dessa pós-graduação. A gente que agradece, Rafael, super importante essa contribuição. Gente, fechando o nosso grupo de professores, tem o professor Robert Drysdale, que não está com a gente aqui agora, nesse momento, que está em voo, né? E o professor Robert, que foi campeão mundial, foi um grande atleta, hoje um grande pesquisador, né, vai falar para vocês sobre a história do jiu-jitsu. Nós temos 2 cadeiras, né? Uma cadeira da história do jiu-jitsu com o professor Robert Drysdale, outra cadeira sobre a história do jiu-jitsu com o grande mestre Flávio Bering. Mas o professor Robert abre os nossos trabalhos em uma palestra para vocês, sexta-feira que vem, dia 20, às 8 horas da noite, né, exclusiva para os alunos da pós-graduação, né, então, falando sobre o Abrindo a Guarda Fechada, né, o livro e documentário encabeçado pelo professor, liderado, né, pelo professor Robert. Então, uma palestra exclusiva para vocês, nossos alunos, né. E aí, depois, então, ele vai discorrer no módulo de História 1, né,
sobre a história do jiu-jitsu também. E antes de passar a palavra de volta para o nosso grande mestre Flávio Bering, eu quero passar a palavra para o nosso mestre Leão Teixeira, que vai trabalhar com vocês lá na Pedagogia 5, né? Metodologias de iniciação ao jiu-jitsu. Mestre, fica à vontade. Opa, boa noite aí, pessoal, mais uma vez. Queria aproveitar agora que já está, acho que todo mundo aí, agradecer o Luiz e toda a equipe, né? Para mim é uma honra estar aqui no meio de tantas pessoas capazes, né? Eu acho que esse projeto, eu sempre tentei estar à frente de vários projetos, né? Eu acredito que o jiu-jitsu ele vem chegando num ponto agora, como todos os professores que estão aí já comentaram, né? De um momento quase de reflexão, né? Da gente parar um pouco e ver o que precisa ser feito, né? Até porque eu tive muitas experiências na prática, assim. Eu não sei se uma razão do destino, né? Mas a gente vai fazendo as coisas entendendo que está fazendo o melhor que acha na hora, mas eu acredito que eu estava no lugar certo, na hora certa. Alguém me iluminou para estar ali do lado do Hollis e apresentar o Carlinhos, e quando a Gracie Barra foi fundada, eu fui convidado para estar entre os professores, e o Crowley chegou para mim e falou assim: o Zé vai tomar conta das crianças, porque eu tinha um curso de criança que não era nem de jiu-jitsu, era de futebol na praia, e eu estava começando a estudar educação física e eles me botaram a cargo de tomar conta das crianças, e aquilo para mim, quer dizer, era uma turma que não era uma turma fácil, né? Era uma turma encabeçada pelo Renzo, que tinha 12, 11 anos de idade, e uma tropa atrás que era difícil de lidar, e eu tive que começar a estudar, e eu fui pegando o que a gente aprende na educação física, né? Que você tem que dividir por faixa etária. Fui começando. Um dia eu levei meus filhos na natação e eu olhei na piscina assim, eu vi eles na aula, né? O meu filho estava com um grupo, um outro grupo, e eu falei, cara, essa piscina é como se fosse um tatame, eu vou fazer isso lá na academia. Aí eu comecei a dividir as turmas em subgrupos, e aquilo facilitou o meu aprendizado, o meu estudo, né, de professor, de começar a trabalhar ali, porque eu comecei a criar uma didática de ensino para cada um. E conversei muito, com o Carlinhos. Ele teve ele foi instrutor lá da Rio Branco, né? Eu acho que o Flávio lembra disso. Ele estava lá junto com o Hélio Gracie, e o Hélio Gracie sempre foi uma pessoa muito didática, né? Então, esse sistema, até que o Rafael Ribeiro falou que a Barra Gracie tem, eu recebi nas minhas mãos várias sequências de aula, inclusive uma que eu tenho até hoje, que era do João Alberto Barreto, que ele escreveu o que é importante você aprender no jiu-jitsu, né? Porque o jiu-jitsu ele tem uma coisa muito clara, né? Que a gente passa a entender quando a gente começa a entender mais da luta, né? Se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, a gente sempre fala isso, né? Na minha época de competidor, que não eram muitas competições, mas eu ia, talvez me saísse melhor, mas você entende que o jiu-jitsu ele tem 5 fundamentos, né? Que é a parte em pé, a guarda, o side control, o lateral, a montada e as costas. Qualquer luta de grappling, ela não sai disso. Você começa em pé, você passa a guarda, você chega do lado, você monta e pega as costas. Isso vai acontecer por cima e por baixo. Então, quando a gente fundamentou o nosso plano de estudo lá, eu comecei a pegar essas posições básicas e comecei a escrever. E cheguei a mais de 100 posições. Eu falei, não, cara, tá muito, tem muita posição. Aí a gente diminuiu, foram 75 movimentos. Dentro desses 75 movimentos, teria a defesa pessoal, as quedas, as defesas básicas, os exercícios básicos, a guarda, o lateral, né, a montada e as costas. E isso a gente foi diminuindo. Então, 75 para o iniciante,
um outro número para até de 13 a 15 anos, de 10 a 12, 7 a 9 e 3 a 6. Então, quando você pega uma criança de 3 a 6 anos, na verdade, são 15 movimentos que você ensina de jiu-jitsu, né? E você é o que a gente estuda, né? 15 movimentos de quê? Ensinar ele a levantar do chão, como é que levanta, como é que faz o rolamento. E a gente usa isso, e nesse ponto eu tenho que falar, né? Não tem como. Eu acho que os irmãos Gracie, a família Gracie, foi muito inteligente nisso. Eles trouxeram a defesa pessoal como uma forma de desenvolver as habilidades específicas de luta. Então a gente usa muita coisa da defesa pessoal, que o jiu-jitsu ele é marcial, né? A gente não pode esquecer isso, linkando ele ao jiu-jitsu esportivo. Então o que eu estudo até hoje é como é que você traz o movimento de levantar e de defender de um tapa, entrar numa queda de gravata ou num koshigoruma, como é que você traz isso para a luta esportiva? O que você vai ensinar para a criança? Porque uma vez eu estava num almoço, eu acho que o Flávio estava lá, a gente estava lá no Marimbás, e o João Alberto olhou para mim e falou assim: "É beleza", muito carinhosamente, "dizem que você é muito bom de aula para criança, mas o que afinal você quer no final da sua aula com os seus alunos?" Aí eu fiquei pensando rápido assim, porque eu estava no meio deles todos, né? E eu falei: "Cara, no final eu quero que o meu aluno bata na mão e lute da forma correta, porque esse é o objetivo final, né? O que a gente quer para o nosso aluno? Que ele aprenda a lutar, né? Na verdade, a gente está ensinando um esporte de combate. Então, o começo de todo o programa, e eu acho, de uma escola de jiu-jitsu, você começa com a criança, ensinando dentro de um programa de didática, onde ele realmente vai, no final, ele vai chegar na apresentação do final de ano, ele vai bater na mão ali, vai ficar de frente para o outro aluno e vai lutar, se divertindo, aprender o quê? A ter uma base boa, a dar uma quedinha de gravata, a passar uma guarda, chegar do lado, saber montar. Isso vai acontecer por cima e por baixo, tanto atacando quanto se defendendo. Então, quais seriam esses conceitos, né? O que a gente vai mostrar e quais seriam as estratégias de aulas que a gente vai usar? Porque foi muito bem falado hoje aí já por alguns professores que o mais importante é fazer o aluno gostar da matéria, né? É o que eu falo sempre. Não adianta você ter uma academia, você querer ser professor, como o Barbosinha falou, mas o cara, ele foi um grande lutador, mas o que é ser um professor? O que você vai passar para os seus alunos e como é que você vai fidelizar esses alunos? Então, não só tem toda a parte também do empreendedorismo, como é que você sabe organizar, e eu também vou assistir todas as aulas que eu quero aprender mais. Eu tenho as minhas estratégias aqui, mas eu acho que tem muita coisa boa que vai ser falada aí. Mas o mais importante na aula, o que você vai fazer o teu aluno voltar e querer aprender jiu-jitsu com você de novo e ficar ali na sua academia. Isso aí é super importante. Eu vou tentar passar um pouco disso. A gente tem um curso que é muito grande, é um curso que tem 5 módulos, ele vai até o Law Enforcement, mas eu acho que a primeira coisa para um cara ser professor de jiu-jitsu, e isso eu aprendi na Faculdade de Educação Física, é você ensinar a criança, né? Então, se você são os pilares de uma academia, é você de uma escola de jiu-jitsu. Primeiro vem as crianças, depois vem os iniciantes, aí vem o feminino, vem o intermediário, vem o avançado, esportivo, né? E aí vem a luta de MMA que tem hoje em dia. Eu acho que o maior erro que tem, às vezes, o professor ganha umas competições, ele se empolga, ele quer abrir a academia dele, ele tem aquele grupo de 30 amigos ali, e aí ele monta a academia dele, e aquilo não dura nem um ano, e ele não entende por quê. Então a gente está entrando numa fase, e isso está bem falado, bem colocado aqui, o jiu-jitsu, ele vem crescendo, como o Schultz falou, de uma maneira fantástica. Eu acho que por algumas razões. Primeiro, por uma implantação que foi feita lá atrás, e o mestre Flávio Bering participou, de uma forma muito clara, de um estilo de vida, que foi o que me encantou quando eu conheci, de ter uma boa alimentação,
uma coisa quase que folclórica. A história do jiu-jitsu brasileiro, ela é única. Não tem nenhum esporte que tenha uma história dessa, de uma família que modificou a maneira de treinar, a maneira de estudar arte marcial e colocou como um estilo de vida. Isso atraiu uma juventude aqui no Rio de Janeiro que se espalhou pelo Brasil e pelo mundo. Aí vem uma segunda fase dessa história, que é a parte esportiva, que espalhou o jiu-jitsu pelo mundo. Eu participei, tive a felicidade de estar ali na fundação desse momento. Barbosinha foi uma das estrelas do Internacional Master que a gente fez, né, cara? Me deu uma dor de cabeça do caramba, porque ganhou do Royler, cara. Pô, eu casei aquela luta e depois falei, caraca, o Carlinhos olhou para mim e falou assim, tu me arrumaste um problema, né? Porque o Royler tinha acabado de ser campeão mundial, mas o Royler é guerreiro, né? Eu falei, cara, tu vai lutar o Master e Sênior? Ele falou, vou lutar. Ele tinha acabado de ser campeão mundial adulto e quis lutar o Master e Sênior. Eu acho que o Barbosinha ali, a galera do jiu-jitsu passou a conhecer ele ali depois daquele campeonato. E aquilo foi uma experiência super gratificante. Na verdade, a gente fez aquilo porque eu e o Crowley, vou falar uma coisa que ninguém sabe, a gente estava louco para lutar um campeonato, porque os campeonatos estavam tão bonitos e a gente desenhou o campeonato internacional Master Sênior. Eu mostrei para o Carlinhos, ele falou assim, ô Zé, velho não luta. Eu falei, luta sim, cara, a gente vai fazer um campeonato dividido por faixa etária e vamos convidar todo mundo. Aí eu liguei para o Pinduca e comecei a ligar para as pessoas e todo mundo adorou. E hoje em dia, se eu estou enganado, eu acho que esse campeonato é a menina dos olhos da IBJJF, né, cara? Lá em Las Vegas é o campeonato que tem mais participantes. Isso, Sensei, que você está falando, a gente partiu do ensino da criança e chegou no Master, né? Quer dizer, que maravilha que é o jiu-jitsu, né? Você pode criar, né, o seu filho ou o seu neto ou a sua família inteira ali dentro, começa uma trajetória, como você vai mostrar para os nossos alunos, a partir dos 3 anos de idade e não tem idade para terminar, né? Então, isso é muito importante. O mestre falou uma coisa que eu acho que é fundamental, né? A criança tem que gostar do que está fazendo, né? Todo mundo já viu a primeira reação de uma criança quando chega na beira de um tatame. Brilha o olho, né? É aquele enorme colchãozão, um espaço divertido. Então, assim, se aquela criança entrou no nosso tatame, se matriculou e não ficou, a gente tem que fazer uma autocrítica. O que eu estou fazendo de errado? Pode ser uma circunstância alheia à vontade da criança, os pais se mudaram, ficou difícil financeiramente. Mas se a criança pediu para sair, a gente errou em alguma coisa. Alguma coisa na nossa metodologia não está funcionando, né? Porque não gostar de brincar no tatame, de lutar, de alguma coisa aconteceu. Então, essa análise que a gente quer trazer para vocês, né? E essa experiência, dá para saber tudo o que a gente vai falar aqui na pós-graduação de outra maneira? Claro que dá. Dá para bater a cabeça a vida inteira, errar muito para chegar nessas fórmulas que essas pessoas de extrema experiência e estudo vão nos trazer, né? Mas é bem mais fácil pegar esse atalho, né? Na experiência, no caminho que esses grandes mestres, esses grandes professores já trilharam, né? Então, eu acho que você colocou uma coisa que é importante, né? Porque eu sempre falo isso nos meus cursos. O bom professor é aquele que faz o aluno gostar da matéria. E aí eu volto até numa coisa que o Rafael falou, que eu sigo muito isso. Eu não acredito em quem dá aula sem ter um plano de estudo. Não tem como. Então, eu acho que, como qualquer treinamento, o Rafael, que trabalha em treinamento, eu sigo a minha esposa, que estuda pra caramba também, é formada, ela fala assim, você inventou isso? Eu falo, eu inventei nada. Eu falo dos 3 M's, né, que é o plano macro, o meso e o micro. Eu vou tentar apresentar um pouco disso no curso, que é como é que você monta o plano macro, que é o primeiro, é o principal, aonde você vai chegar, e como é que você vai criar as suas aulas na temporada de 1 ano. Eu vou tentar mostrar isso para os alunos, para não dar de graça tudo assim, porque é mole, né? Quem é aluno de faculdade, como eu fui,
que é cola, né? A gente gosta de cola, a gente gosta do prato feito. Eu vou tentar dar o prato mais feito possível, mas ensinar os alunos também a formatar esse programa. Como é que você vai criar aquelas tuas aulas dentro de um programa micro, que são de 2 meses, num plano meso, que seriam 5 meses, que dariam 10 meses, que vai ter um plano macro e o aluno vai se graduar. Vai ficar bem didático e eu pretendo com isso ajudar, porque aí eu acho que nós agora aqui estamos dentro de uma terceira fase do jiu-jitsu, como eu falei. A gente teve a implantação, teve o esportivo e estamos entrando na era educacional. E a gente tem que ter consciência disso para fazer uma coisa bem legal, porque o jiu-jitsu está aí crescendo. Nós tivemos lá em Brasília, o jiu-jitsu está sendo aprovado, a Lei 4478, que vai entrar nas escolas como uma matéria de opção eletiva, e esse trabalho da pós-graduação vai ser super importante para já, de repente, talvez credenciar os professores que vão estar aptos a entrarem nas escolas. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui agora, para passar as informações que faltam, pessoal, e aí a gente fica liberado para resenha aqui. Eu vou ter a oportunidade, então, de passar a palavra aos nossos amigos que estão com a mão levantada, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui rapidamente com vocês, né? O pessoal está muito curioso para saber, principalmente com relação aos valores, né? E eu entendo essa apreensão, né? Vocês estão ouvindo e vendo a oportunidade de aprender com os grandes nomes do jiu-jitsu, né? E a gente tem a impressão de que, ora, isso só pode custar uma verdadeira fortuna, né? Ora lá. E eu vou contar para vocês a segunda melhor surpresa da noite. A melhor surpresa da noite, que não é surpresa nenhuma, é ter esses grandes professores à disposição, né? E a segunda melhor é o custo, que com certeza é menor do que vocês esperam. Então aqui vocês já tiveram acesso à parte desse documento, né? Aqui está o registro do EMEC. O EMEC é o portal do MEC para cursos EAD. Então, outra coisa fantástica dessa proposta, né, pessoal, é que vocês podem ter acesso a todo esse conhecimento da sala de casa, do tatame da academia, né, sem ter a despesa de viagem, sem ter a despesa de hospedagem. Então, imagina se nós fôssemos fazer um curso, eu estou falando com vocês do Rio Grande do Sul, se nós fôssemos fazer esse curso em Porto Alegre. Nós iríamos selecionar, né, os professores que fossem viáveis. Viável é o quê? 100, 150 quilômetros de Porto Alegre? Daqui a pouco traríamos um desses grandes professores para fazer a masterclass, né? É assim que funciona, porque você não cria uma inviabilidade financeira. Ou traríamos todos esses professores fisicamente para Porto Alegre, e esse curso custaria uma verdadeira fortuna. Então, a tecnologia nos permite coisas fantásticas, como selecionar os melhores profissionais de cada área para falar com vocês, independentemente de onde eles estejam no mundo, né? Nós temos professores que vão falar com vocês diretamente dos Estados Unidos. E poder oferecer isso, né? E se oferecêssemos essa maravilha desse curso presencial em Porto Alegre, quem é que poderia vir do Brasil e temos aqui, né, pessoas do exterior aqui nos acompanhando. Então, essa tecnologia é absolutamente fantástica. Claro que a gente não propõe, né, iniciar ninguém no jiu-jitsu e formar ninguém no jiu-jitsu pela internet. Mas em se tratando de uma especialização para professores, essa ferramenta é fantástica. Esse documento que eu estou mostrando para vocês, gente, que tem um link muito importante, que é o link da matrícula, ele vai ser disponibilizado para vocês no grupo do WhatsApp, tá? Então, quem não está no grupo do WhatsApp por algum motivo, por favor, no chat ali eu coloquei o link, tá? Nós temos o grupo geral do WhatsApp e o grupo de uma turma que está, uma segunda turma que já está se formando, né? Então, num dos dois grupos vocês devem estar. Muito bem, gente. Então, aqui fala, né, sobre a duração do curso. O curso tem duração de 12 meses em prática, né? Ele vai, eu já falei para vocês, terminar em outubro, porque nós não temos as disciplinas presenciais, as disciplinas telepresenciais ao vivo com os professores, nos meses de janeiro e julho, né? São meses, normalmente, que muita gente está de férias e tudo mais. Então, vamos falar um pouquinho da estrutura do curso para vocês. Vocês têm 16 módulos, 16 disciplinas no curso, 12 disciplinas que nós falamos aqui, com os diversos professores que nós vamos ter, e 4 disciplinas gravadas. O que são essas disciplinas gravadas? São disciplinas que nós temos na base de cursos da faculdade,
que vão ser disponibilizadas para vocês. Nós chamamos essas disciplinas de EAD, né? As outras também são, mas como são ao vivo, a gente trata elas de uma maneira diferente. Mas vai ter aula ao vivo com o Barbosinha e eu não vou poder naquele dia, porque eu tenho um compromisso. Não há problema algum. Todas as aulas dadas ao vivo são gravadas e ficam à disposição de vocês na plataforma Galileu da faculdade, que é a área em que vocês vão encontrar as aulas gravadas para assistir pela primeira vez ou para reassistir quantas vezes quiserem. Ali vai estar o material didático disponibilizado pelos professores para vocês. E aí, tem avaliação? Tem avaliação objetiva. Ao final de cada disciplina, 10 questões. Nós sabemos que todos são profissionais. Não tem como, no final de cada disciplina, a gente pedir que cada um escreva um artigo ou produza um paper. Não, né? A gente só precisa fazer a aferição de que houve a troca de conhecimento e isso se dá de uma maneira muito objetiva. E no final da pós-graduação, eu vou precisar fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso? Não, pessoal, não vão. O MEC há muito tempo já deixou de fazer com que fosse obrigatório o trabalho de conclusão de curso para pós-graduações lato sensu. Né? Então, quando vocês chegarem na última disciplina e concluírem ela, vocês vão ter concluído a sua pós-graduação, né? Então, o TCC é o medo de muita gente porque demanda muito tempo, né, para escrever muitas vezes, quem não tem a prática na área, né? Então, fiquem tranquilos que ao final da última disciplina vocês vão ter terminado a pós-graduação de vocês em Jiu-Jitsu, né, e vão ter o título de especialistas em Jiu-Jitsu, né? Um grande diferencial. Tá ali, titulação de especialista, né? Bom, aqui eu expliquei para vocês como é que funciona o núcleo virtual e o núcleo EAD. Aqui está a listagem das disciplinas, depois vocês podem se atentar a elas, né, no tempo de vocês aí com calma. Né? A gente já falou sobre todas elas com os professores aqui, já tivemos uma palhinha das aulas, foi muito bacana, né? E aqui estão as disciplinas do núcleo EAD. Então, além de todas essas disciplinas que nós falamos com vocês vão ter a disciplina de empreendedorismo, outra de gestão e relacionamento com o cliente, outra de marketing digital e novas mídias, e uma outra de educação e ludicidade. Então, vocês saem, e essas disciplinas são muito bacanas, são videoaulas, são videoaulas curtas, é muito bem pensado para vocês, tenho certeza que vocês vão gostar também. Aqui está o nosso elenco de professores, né, uma estrela maior que a outra aqui, e todos com uma humildade fantástica, é apaixonante isso, né? Ouvir essas grandes pessoas falando de maneira tão tranquila sobre a sua vida. Então, aqui está a estrutura para vocês, tá, gente? Do 1º ao 12º mês, depois vocês vão receber o calendário, né, com data das aulas. As aulas acontecem sempre das 19h30 às 22h30. A gente abre a sala em torno de meia hora, 20 minutos antes, para ficar aquela resenha. Vocês vão ver, gente, é um barato, né? As aulas acontecem uma semana sim e a outra não. E é super comum na semana não de aula, o pessoal está entrando em contato. Não tem aula hoje? E ficam decepcionados, né, que não tem atividade. Porque é um ambiente não só de muita aprendizagem, mas de muita camaradagem, de um grande convívio e um ambiente de conexão profissional. Né? Vocês vão estar convivendo com grandes nomes entre os professores e entre os colegas. Né? Então, das nossas pós-graduações saem muitos projetos de sucesso entre os participantes também. Então, gente, conto para vocês aqui. Vamos lá. Quais são? Tem um monte de número aqui e eu vou explicar eles para vocês de uma maneira muito fácil. Então, o curso tem um custo e ele pode ser parcelado em 12, 15 ou 18 meses. Não muda nada. Se vocês parcelarem em 12, 15 ou 18, fica o mesmo valor, não há juros nisso, tá? E a gente tem algumas opções. O curso individual, eu, Pavani, vou lá me matricular no curso, eu vou pagar R$210 de matrícula, tá? Esse é o mesmo valor, independentemente do plano que vocês escolham, e vou, então, gastar numa das modalidades. Por exemplo, se eu parcelar o meu curso em 18 vezes, eu vou gastar R$212 contando por desconto de pontualidade. Pago até, acho que é o dia 8 ou dia 10 de cada mês, né? Eu vou pagar R$212 naquela modalidade ali. Já é um valor absolutamente fantástico, né? Eu peço aqui, né, mora eu, minha esposa e a minha filha, a gente pede uma teleentrega de pizza com refri, dá metade disso chegando aqui em casa. Né? Então, corta 2 teleentregas do mês aí daqui a pouco,
pagou a sua pós-graduação. Mas isso pode ficar ainda melhor. Nós temos um plano que chama Eu Mais Uns. Então, se vocês indicarem alunos, seus amigos, vizinhos, parentes, colegas de academia para a faculdade, a indicação gera um desconto para quem indica e para quem é indicado. Então, efetivamente, se vocês trouxerem um parceiro, né, ou se combinarem com os amigos de vocês que já estão aqui presentes, inclusive na live de hoje, ao invés de vocês pagarem 212, vocês vão pagar menos de R$190 por mês, R$189 por mês para uma pós-graduação dessa. E se vocês estiverem entre os 20 primeiros matriculados dessa turma, e aí vai dar a correria agora lá no grupo do WhatsApp, né, para chegar aos 20 primeiros, e corram porque, pessoal, vai mesmo, vocês vão pagar R$178 por mês numa pós-graduação como essa. É quase inacreditável, né, gente? Como eu lembro vocês, é R$178 por mês e mais nada. Não tem deslocamento, não tem estacionamento, não tem hospedagem, é isso e nada mais. Se vocês quiserem fazer esse parcelamento menor, vocês têm os outros valores ali, né? Vamos supor que eu seja um dos primeiros 20 matriculados e eu vou querer parcelar em 12 meses. Quero pagar em um ano, eu vou pagar a minha matrícula de 210 e vou pagar os meus 12 meses a R$265, o que é um valor extremamente convidativo. Mas, e aí? Eu vou ter que pagar a minha matrícula e a primeira mensalidade agora? Não, não. Você paga a matrícula, certo? E a mensalidade você vai pagar daqui a um mês. Tá? Então, a gente está aqui, hoje é dia 13 de agosto, você vai fazer sua matrícula hoje, você só vai pagar a sua primeira mensalidade lá em setembro. Professor, tá complicado para mim, né? As academias, estou um pouco aluno, eu não posso pagar minha primeira mensalidade em setembro, mas em outubro eu posso começar a pagar. Não há problema algum, tá, gente? Não deixem de fazer a matrícula de vocês, não deixem de entrar em contato com o departamento financeiro da faculdade. O pessoal é super tranquilo para conversar sobre valores. Se for possível, eles vão atender vocês, porque eles têm todo o interesse em ter vocês como alunos da faculdade. Tá? Caso não seja possível, eles vão fazer uma contraproposta, eles vão conversar com vocês, mas dificilmente eles não atendem a um pedido de vocês. Tá bom? Bom, aqui no final vocês vão ter os contatos para informação, né, do departamento. A coordenação desse curso fica ao meu encargo do professor Schutz, que estava aqui com a gente. Deixou um abraço para vocês, ele teve que sair, né? E o coordenador pedagógico do programa de pós-graduação da CESUF-FETAC, que é o professor Nicodemos, que vocês ainda vão ter a oportunidade de conhecer. A gestão geral de toda a faculdade fica por conta do professor Moura. Então, me perguntando aqui, como é que eu vou fazer a matrícula? Vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um PDF. Em todas as páginas do PDF, praticamente, tem um botãozinho vermelho ali, ó, fazer matrícula. É só vocês baixarem o PDF no celular ou no computador e clicarem no fazer matrícula aqui, que já apareceu na minha tela que vocês não estão vendo, né? Já abre um formulário ali para vocês fazerem a pré-matrícula de vocês, e aí o pessoal da faculdade vai entrar em contato com vocês, né? Perguntando o que tem de melhor para vocês, como é que fica, então atendendo vocês com todo o carinho lá. Nós planejamos, pessoal, as aulas da nossa pós-graduação às sextas-feiras, porque é um dia muito comum de open mat nas academias, né? O tatame livre ali, então é mais flexível para o professor poder se ausentar, né, e estar na pós-graduação. Ah, não é toda sexta que eu vou poder. Não tem problema. Eu não posso nunca na sexta-feira. Não tem problema também. Vocês têm as aulas gravadas à disposição de vocês sempre. Se vocês não podem, não deixem de fazer a pré-matrícula e informar a faculdade esses dados. Porque daqui a pouco, gente, nós vamos ter uma procura, a gente tem certeza, muito grande, e nós podemos desmembrar. Daqui a pouco vocês falaram na pré-matrícula de vocês que o dia bom para vocês é quinta-feira. A gente abre uma turma na sexta, abre outra na quinta. Não há problema nenhum. A única coisa que a gente não consegue solucionar é o que vocês não contarem para a gente, né? Se vocês não entrarem em contato com a faculdade, aí a gente não tem como contribuir, como auxiliar. Certo? Deixa eu ver se a gente tem alguma perguntinha no chat aqui. Ah, muito boa pergunta, Christopher. Bom, deixa eu dizer aqui. Gilson, o link para o PDF. Esse PDF a gente está jogando agora lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, te certifica que tu tá lá no grupo do WhatsApp, eu me lembro, tu tá? Então, é só
pegar o PDF lá e clicar no fazer matrícula. Eu vou botar um link direto para a matrícula lá para vocês também, para facilitar, tá bom? O Christopher está nos perguntando se precisa ser formado em educação física. Não precisa, tá? Então eu vou falar para vocês dos 2 tipos de alunos que nós podemos ter, tá? O aluno que tem uma formação de nível superior, é bacharel, licenciado ou tecnólogo, ele vai entrar na pós-graduação, vai fazer sua pós-graduação, vai receber, ao final da pós-graduação, a sua titulação de especialista, né? Mas precisa ser em educação física? Não, em qualquer área do conhecimento humano. Formado em Direito, Geografia, eu tenho uma licenciatura em Matemática, eu sou engenheiro, eu sou médico, né? Porque é exatamente esse universo que compõe essa arte maravilhosa, né? Pessoas com formações em diversas áreas. Eu estou cursando, eu entrei no curso de Educação Física agora, tá? Ou entrei no curso de Geografia, ou entrei no curso de Biologia. Não há problema algum. Você entra como aluno especial da pós-graduação. Quando terminar a pós, você recebe um certificado de conclusão. E assim que você terminar o seu curso de graduação, você nos envia o seu diploma e histórico e a faculdade emite o seu certificado de pós-graduação. Tá? Super fácil. Eu tô no 4º ou 5º período da faculdade, eu vou terminar antes de terminar a pós. Pronto. Você já entra como aluno normal, como você vai ter concluído a graduação antes de concluir a pós, é super tranquilo, não tem problema nenhum. Tem que ser faixa preta para fazer a pós? Não tem que ser faixa preta, gente. Nós estamos aqui para qualificar os atuais professores de jiu-jitsu e para contribuir na formação dos grandes professores de amanhã. Tá? Então, já tem pessoas faixa roxa que entraram em contato com a gente, até mesmo faixa azul. Não há problema nenhum. Tá? Vocês vão fazer o curso, né? Os requisitos são acadêmicos e já vão, né? Olha que maravilha, alguém comentou aqui, né? Que bom que eu pudesse ter tido uma oportunidade dessa na minha formação. É o mesmo sentimento que eu tenho, né? Já sai léguas à frente, né? De quem teve que batalhar aí, né? Sensei Flávio Berri, né? 70 e tantos anos sem ter uma mão dessa aí, né? Tinha dado uma ajuda, né? Tinha contribuído um pouquinho. Tá bem, pessoal?